Então, queridos, graça e paz, olha nós mais uma vez aqui. As duas turmas estão acompanhando nossos encontros, nossas aulas sobre funções ministeriais. Eu resolvi fazer em duas partes, porque fica muito cansativo e às vezes as pessoas, por conta da correria de trabalho e família, etc., principalmente as donas de casa, não têm tempo de assistirem de vez o vídeo. Então eu propus que eu continuarei fazendo em duas partes, 25 minutos mais 25 minutos, ou 30 minutos ou mais 30 minutos. De maneira que nós estamos cumprindo nosso conteúdo programático tranquilo. A apostila são 8 páginas, nós já estamos na página 5, então estamos prosseguindo. É interessante que vocês, no decorrer dos anos, e principalmente agora que estão estudando, tentem montar uma biblioteca. A biblioteca precisa existir para o pastor, para o estudante de teologia, para o professor de escola bíblica dominical, e não dá para montar uma biblioteca assim de uma noite para o dia, é claro, mas aos poucos adquirindo livros. Por isso eu estou sempre indicando alguns livros e dizendo para vocês que o nosso ministério é feito em cima de leituras. Por quê? Cada vez que lemos não só a Bíblia, e a Bíblia em várias versões, e lemos livros, nós fortalecemos o nosso ministério, crescemos, aprendemos a falar melhor, um vocabulário mais rico e temos o maior conhecimento, é claro. Lembrando que nós estamos vivendo um momento de isolamento social por conta da pandemia, um momento em que nós estamos de quarentena, muitas escolas paradas, algumas empresas sem funcionarem. Então é uma oportunidade de vocês intensificarem as leituras. Existem muitas livrarias virtuais que você compra pelo site e elas enviam tranquilamente, inclusive uma chamada Livraria Erdos. ERDOS, Livraria Erdos. Ela está com 55% de desconto em todos os livros e bíblias. Interessante comprarem. Eu não lembro, e na dúvida eu vou apresentar de novo o manual do diácono, da CPAD. Então é interessante que o aluno tenha não só quem é diácono, mas quem é pastor, porque serve para treinar diáconos, futuros obreiros. Este livro aqui é um dos melhores que eu já li na área do Ministério Pastoral. Pastores de Carne e Osso. O autor é Afonso Guevara, o perfil da integridade pastoral. Olha o nome, Pastores de Carne e Osso. O autor, Afonso Guevara. Ele está no ministério há mais de 30 anos e hoje trabalha dando apoio a pastores, certo? É interessante o livro, muito bom, fenomenal, certo? Pastores de Carne e Osso. Este daqui ajuda muito a revolucionar o ministério. Ao nome, Transforme seu Ministério Pastoral. Principalmente porque ele vai dizer que uma das maneiras de transformar o ministério pastoral é através da visitação. Uma coisa que hoje nós estamos encontrando quase que fora de moda. Visitação pastoral. Então ele vai falar, transforme o seu ministério pastoral por meio da oração, por meio da pregação da palavra, por meio da visitação pastoral, por meio da intercessão e por meio do ensino, por meio da interação ou da integração. Então está aqui, transforme o seu ministério pastoral. O autor é Doug Mills, é um americano, é editora Central Gospel. E por último, esse daqui, Competências para o Ministério Pastoral. Competências para o Ministério Pastoral. Esse é da editora CPAD e o autor é o pastor Roberto José. Ele é conterrâneo nosso aqui do Nordeste, da cidade de Abreu e Lima, no Pernambuco. Competências para o Ministério Pastoral. Então eu estou indicando mais 4 livros e é interessante que vocês possam adquirir livros. Qualquer dúvida, me procurem pelo WhatsApp ou procurem a irmã Lucinha. Eu vou encaminhar para a irmã Lucinha atividades. Serão 2 atividades avaliativas, um questionário e uma pesquisa que vocês deverão fazer com um pastor e um diácono. E, por conta da pandemia, essa pesquisa pode ser feita, ou essas pesquisas podem ser feitas, já que serão com 2 pessoas, pelo WhatsApp. Você manda as perguntas de forma oral ou escrita, e a pessoa responde e você transcreve, ok? Ontem nós falamos da questão da unção. No vídeo passado nós falamos da questão da unção. Então, o que é ungir? É a ação realizada, a ação realizada
untar. Untar é passar o óleo. Então, ungir é com algum produto oleoso, alguma parte do corpo. O que é ungir? É aplicar o óleo consagrado em alguém ou em algo. A unção é a palavra oriunda de ungir. E a unção é a consequência do ato de ungir. Mas quais são os propósitos da unção? E aí um velho pastor, perguntaram para ele o que é unção, ele disse, o problema é que uns são e outros não. Então o que é unção? A unção é a capacidade que Deus dá ao salvo para o serviço. Então, unção que não redunda em serviço, que não se transforma em serviço, essa unção é inválida. Porque o que é unção? É a capacitação que Deus dá ao salvo para o serviço. O que é unção? É a pessoa e a presença do Espírito Santo trazendo consigo o poder, a autoridade e os dons necessários para cumprirmos a vontade do Pai em nosso ministério. Perceberam então? A unção é a pessoa e a presença do Espírito Santo que traz consigo a autoridade e os dons necessários para cumprirmos a vontade do Pai em nosso ministério. Terceira definição de unção: a unção é uma ação mística, ou seja, uma ação sobrenatural. A unção é uma ação mística que evidencia a graça de Deus com a finalidade de capacitar todos aqueles que foram chamados para o ministério. O que é unção? É a capacidade dada por Deus a algumas pessoas ou a alguma pessoa, repetindo, o que é unção? É a capacidade dada a alguma pessoa, credenciando-a para cumprir uma missão específica, especial, dentro dos propósitos divinos. Então veja que não é, eu estou cheio da unção para pular, para sapatear, para rodopiar, para falar. Não, a unção é a capacidade dada por Deus a alguma pessoa, credenciada por Ele, para cumprir uma missão específica, especial, dentro dos propósitos divinos. E para que Deus unge? Propósitos da unção. Primeiro, habilitar. O que é habilitar? Tornar capaz, apto, capacitar. E aí nós encontramos Isaías 61, versos 1 a 3. O texto se refere a Jesus. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. E aí vem os propósitos. Então, habilitar. O primeiro propósito da unção é habilitar, é tornar a pessoa apta, capaz, capacitada. E Atos 10, 38 diz que Jesus operou o que ele fez, operou o que ele operou, desculpe o trocadilho, as operações feitas por Jesus foram feitas porque ele estava debaixo da égide do poder e da unção do Espírito Santo. Atos, capítulo 10, versículo 38. Letra C. O terceiro propósito da unção é ensinar. 1 João 2, 20 e 27 diz, nós temos a unção do santo e aprendemos tudo e não precisamos que ninguém nos ensine. Unção do santo, não é dos santos. Do santo se refere à unção dada por Deus ao salvo para ensinar, aprender. Então, a unção na vida do salvo, em especial do obreiro, ensina. Por isso que quando Paulo escreve a Timóteo, falando sobre pastores, bispos e presbíteros, ele disse que seja apto ao ensino. E a unção tem esse papel de ensinar, de levar o obreiro a aprender e também a ser apto para ensinar. Letra D, transformar. É interessante isto, porque às vezes as pessoas só falam de unção no sentido mesmo de receber uma carga de poder, uma energia poderosa, mas a unção também tem esta capacidade, este propósito, este objetivo de que? Transformar. 1 Samuel, capítulo 10, versículos 1, 6 e 9, diz que veio sobre Saul a unção, e diz assim, e ele se tornou um novo homem. Então foi transformado. A unção tem a capacidade de transformar. A unção traz consigo um elemento transformador. Cria em nós uma nova identidade. A unção em nossa vida tem esse objetivo, mudar nossa identidade para que possamos realizar aquilo para o que Deus nos chamou. Então, ser ungido sem ser transformado é prova que você não foi ungido. Sabe? Se está no ministério e as ações são pecaminosas, são errôneas, são egoístas, são presunçosas, são jactanciosas, são vaidosas, sabe? São de interesses próprios e que todo mundo percebe que ainda muita coisa da velha natureza prevalece em mim, prevalece no que diz ser ungido,
então não foi ungido, porque um dos propósitos da unção é transformar. Letra E. O último propósito da unção aqui é glorificar a Deus. Então, quando alguém está cheio da unção e é usado por Deus para fazer obras grandiosas, poderosas, e Jesus até disse que nós faríamos obras maiores que ele, é interessante que tudo isto tem que ser para a glória de Deus. Se não visar a glória de Deus, nós perdemos o foco. Se visar criar patrimônio para si, império para si, se visar criar status, marketing para a sua pessoa, para o seu ministério, para a sua imagem, então estaremos fora do foco, porque um dos propósitos da unção é glorificar a Deus. Isaías 61, versículo 3, vai terminar dizendo isto: a unção não é dada para adquirir riqueza, fama ou glória pessoal. Deus não unge egoístas e nem unge o egoísmo. A unção é para glorificar a Deus. Agora, para eu voltar ao assunto pastoral, a questão de pessoas ungidas na Bíblia. Falam muito da unção de reis, sacerdotes e profetas. E nós comentamos isso ontem. A unção do rei para liderar, a unção do sacerdote para levar o povo a Deus, a unção do profeta para falar em nome de Deus, mas existia a unção dos leprosos. E as pessoas hoje, elas estão muito empolgadas com a unção do rei, com a unção do profeta, com a unção do sacerdote, mas não pensam ou não falam, não ensinam sobre a unção dos leprosos. Os leprosos eram ungidos para purificação. Deus não vai ungir vaso sujo. Então é preciso que nós peçamos a unção da purificação. Por isso Davi disse: olha, livra-me, perdoa-me, liberta-me dos pecados ocultos. Porque tem coisas em nós que às vezes nós nem percebemos e precisamos nos dilatar diante do Senhor, nos colocar diante dele e dizer para ele: Senhor, liberta-me, transforma-me. É necessário que quando o obreiro peça perdão pelas suas faltas, não apenas peça perdão, mas peça também: Senhor, me liberta de mim mesmo, do meu eu. E essa unção dos leprosos, ou a unção que era aplicada aos leprosos, era a unção de purificação. Que o Espírito de Deus aplique em nós a unção que habilita, a unção que separa, a unção que transforma, a unção que ensina, a unção que glorifica a Deus. Que o Espírito de Deus toque em nós e que nós tenhamos a unção do rei, do sacerdote, do profeta, mas também a unção dos leprosos, para que estejamos puros, purificados diante de Deus. Deus abençoe ricamente nesse momento em que nós pedimos a sua unção. E a questão pastoral que nós estávamos falando no vídeo anterior. Então falamos que a função do pastor, de modo geral, é muito variada, principalmente nos dias de hoje, porque as demandas da igreja da atualidade, as demandas da igreja nos dias odiernos, elas são demandas diferentes das demandas do passado. Hoje as exigências são maiores, principalmente porque no passado a palavra de um pastor era decisiva, ele dizia e estava resolvido. Hoje não, existem questionamentos, hoje existem novas modalidades de aglomerações e agremiações que no passado não existiam. Então nós precisamos hoje tomar esse cuidado. Mas o primeiro papel é apacentar o rebanho. Esse apacentar da ideia de cuidar. Pastorear e apacentar, essas duas palavras, elas no original têm a ver apacentar, levar ao pasto. Então, alimentar, cuidar, defender das doutrinas heréticas, dos lobos, sabe? Defender das seitas dos nossos dias, dos movimentos, sabe? Neopentecostais, excêntricos, dos movimentos de mandingas. Inclusive, esses dias atrás aí, esse período de pandemia, tem um áudio aí rodando, talvez alguns irmãos já tenham ouvido, de uma mulher dizendo que teve uma visão, uma revelação, que quem encontrasse um fio de cabelo na Bíblia, que fizesse um chá, ficaria curado do coronavírus. Irmãos, isso é mandinga, isso é simpatia, isso é espiritualismo baixo. Então o crente não entra nessa. Outros dizendo: não abram a porta, que se entrar o diabo entra com coronavírus. Que é isso, irmãos? Outra coisa: não falem a palavra coronavírus, não falem a palavra doença. Não existe isso. Isso tudo é o misticismo que as pessoas estão procurando, usando a
fé e o desespero das pessoas neste momento. Um crente, um salvo em Jesus, em especial um obreiro, um discípulo, não entra por este caminho. E é papel do pastor, então, zelar pelo ensino doutrinário das suas ovelhas. A propósito, você, que a sua igreja não está funcionando, que o templo não está aberto, que tipo de assistência você tem dado às suas ovelhas? Aproveite hoje o momento, as redes sociais, e ministrem palavras de bênçãos, de vitórias, de ânimo, mas também palavras de despertamento. Porque através da pandemia, Deus está falando em duas vertentes. Ao mundo, Deus está falando para o arrependimento. À igreja, Deus está falando para despertamento. O que você está fazendo? Ou as lives e mensagens em WhatsApp e redes sociais servem apenas para pedirem ofertas e dízimos? Não. Nós somos a geração profética deste momento. Deus quer nos usar. Então a função do pastor é apacentar o rebanho. A função sacerdotal. Olha, na verdade, na atual dispensação não existe sacerdote conforme o Velho Testamento ou conforme o conceito veterotestamentário. Repetindo, não existe sacerdote conforme o conceito veterotestamentário na atualidade. Era outro conceito. Todavia, o ministério pastoral tem características essenciais sacerdotais. Por quê? O pastor não deixa de ser esse líder espiritual, esse sacerdote que conduz o povo a Deus. Os sacerdotes eram tomados dentre o povo. E de onde é tirado o pastor? Do meio do povo. Ele era constituído referente às coisas de Deus, espirituais, e fazia essa mediação entre o homem e Deus, ou entre Deus e os homens. O pastor é um representante de Cristo e, especialmente entre os crentes, ele deve exercer um trabalho semelhante ao de Cristo, orando e intercedendo em nome de Jesus pelo povo, a favor do povo, a favor dos homens. O problema é que hoje na geração atual, muitos pastores não oram pelas suas ovelhas, muitos pastores não oram pelos seus liderados, pelos seus discípulos. Nós precisamos exercer esta função sacerdotal, de intercessores, de mediadores, porque nós representamos a pessoa do Cristo aqui na terra. Se o pastor não ora, não intercede pela sua igreja, não apresenta diante de Deus, não pode esperar vê-la progredir. Nós precisamos orar para que o Senhor leve nossas ovelhas a um nível de intimidade, de compromisso com o Senhor, para o Senhor trabalhar na vida daquelas que são difíceis, para o Senhor tratá-las, para o Senhor levar a uma profundidade espiritual, para o Senhor despertar e levantar obreiros no seio da igreja que nós pastoreamos. Então é preciso orarmos, intercedermos, porque se não houver isso, a igreja não progredirá nem espiritualmente, nem financeiramente, nem numericamente. Nós precisamos orar. Então, a oração intercessória é como uma chuva sobre a lavoura. Nós oramos e Deus derrama a bênção para o crescimento. Por quê? A Bíblia diz: um planta, outro rega, Deus dá o crescimento. Então o que é que acontece? Vá plantando, mas vá também regando por meio da oração, da intercessão, do jejum, da dedicação e consagração ao Senhor. E Deus dará o crescimento. Eu tenho plena convicção que Deus dará o crescimento, porque a obra é do Senhor. Então, a vitória de Israel em alguns momentos, ele se deu por causa da intercessão de Moisés, a intercessão de Arão. Lembram quando houve a luta e o homem de Deus tinha que ficar com as mãos estendidas? Quando ele abaixava as mãos, o que é que acontecia? Por perder a guerra, pessoas tiveram que segurar suas mãos, e isto é o papel do intercessor, segurar as mãos, sustentar as mãos. Um pastor tanto precisa de intercessores, como precisa interceder pelo seu povo. E assim nós estamos prosseguindo nesta questão da visão pastoral. Ok? Pulando então, dons e funções eclesiásticas. Vou ler o que diz a apostila. A Igreja do Senhor Jesus Cristo, sem dúvida alguma, é uma instituição sobrenatural e um organismo vivo, dinâmico e com uma hierarquia eclesiástica singular que rege sua administração e governo próprio. Então, a Igreja de Jesus Cristo é uma instituição sobrenatural, um organismo vivo. A igreja não é empresa.
A igreja não é comércio, a igreja não é indústria, a igreja não é multinacional. A igreja de Cristo, ela é uma instituição e um organismo vivo. Ela é vista como instituição e organização por conta da nomenclatura denominacional, por conta da administração local. Mas ela é um organismo vivo onde Cristo é o cabeça. Ela tem um dinamismo, porque ela é viva. A igreja tem que ter vida. Quando eu encontro igrejas anos a fios que não ganham pessoas, que não batizam pessoas, que é aquele marasmo, aquela coisa parada, aqueles cultos mortos. E quando eu falo cultos mortos, estou falando que o culto tem que ser de pula-pula, não. Mas o culto tem que ser vivo. E Paulo diz que o nosso sacrifício tem que ser o quê? Vivo, santo e agradável a Deus. Então a igreja precisa ter vida, dinamismo. E isto tem a ver com a liderança, que a igreja é a cara da liderança. E ela tem, esse corpo, esse organismo, tem uma administração eclesiástica e uma hierarquia própria que rege a vida da igreja. E nas Escrituras nós encontramos o interesse de Deus em organizar a sua igreja, de tal forma que ela torne-se funcional, dinâmica e eficaz no trabalho de representar o reino de Deus. Então a igreja tem que ter vida de maneira que ela seja dinâmica e eficaz, funcional no trabalho do reino de Deus. A igreja tem um aspecto universal, denominacional e local. Universal é a igreja espalhada por toda a face da terra. Desculpem. Universal é a igreja espalhada por toda a face da terra, que a Bíblia vai chamar de apostólica, católica apostólica. Por que católica? Porque é universal, é do mundo inteiro. O que é essa igreja universal? É a igreja invisível, formada pelos santos, pelos salvos no mundo inteiro. Só quem conhece esta igreja é Jesus. Então, o aspecto universal é a igreja espalhada em toda a face da terra. É a chamada igreja católica, porque este é o significado literal de católico. Muita gente diz, eu não sou católico. No fundo, todos nós somos católicos. Só não somos romanos, mas somos católicos, apostólicos, cristãos. Por quê? Porque a igreja católica é a igreja universal. É a unidade de todas as denominações cristãs comprometidas em seguir a palavra de Deus, que é a Bíblia. Ela tem outro aspecto, o aspecto denominacional. Aí, muito claro isto, né? São as igrejas, as instituições organizadas, com nomes, com placas denominacionais, que visa cumprir os propósitos de Deus estabelecidos na sua palavra. Portanto, a igreja universal, ela é una, ela é invisível, indivisível e imaculada. A igreja universal, a igreja de Cristo, ela é una, indivisível, invisível e imaculada. Já a igreja como denominação tem escândalos sempre, tem alguns problemas sempre, porque são denominações criadas pelo ser humano e essas denominações, elas participam da igreja universal, mas elas em si não são a igreja universal. Então, trata-se de instituições criadas pelo homem. E aí nós temos, cada um com sua visão ministerial, né? Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, Metodista, Quadrangular, Casa da Bênção, outras e outras, e muito mais nos dias odiernos, onde diariamente tem surgido novos grupos religiosos, novas denominações. E igreja local. Nas cartas de Paulo e também nas cartas do apóstolo Paulo e também no livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar alguns momentos falando da igreja universal e alguns momentos da igreja local. É a igreja que está numa cidade, numa comunidade. Se não houvesse placas de igreja, placas denominacionais, a igreja seria a igreja de Cristo em Salvador, a igreja de Cristo em Feira de Santana, a igreja de Cristo em Brotas, a igreja de Cristo em Macaúbas, a igreja de Cristo no Barbário, a igreja de Cristo em Barreiras. Então, são as chamadas igrejas locais, certo? É a igreja no seu aspecto individual, ou seja, na comunidade em que ela vive e atua. E aí, para encerrarmos esse vídeo, lembrando que a igreja pertence à comunidade. Igreja que está longe da comunidade, que não presta serviço à comunidade, que não abraça a comunidade, ela não está cumprindo o seu papel. Porque o pastor não é pastor só da igreja, ele é da comunidade, da escola do bairro, da casa de apoio a pessoas com câncer do bairro, ele é pastor daquela favela do bairro.
precisando dele, ele tem que estar à disposição. Ou melhor, ele precisa se dispor a apoiar as pessoas e ser canal de Deus, voz profética para aquelas pessoas. Então, queridos, por hoje é só, e no próximo encontro eu falo pastores, presbíteros, bispos e diáconos, e já estaremos prestes a concluir a nossa disciplina, certo? Eu espero que vocês estejam aprendendo, tá? Vejam os livros que eu citei, e eu vou encaminhar, se não hoje, porque eu tenho outros compromissos, mas amanhã a atividade para a irmã Lucinha, e ela mantém contato com vocês. Um questionário e 2 pesquisas com um pastor e um diácono, ok? Deus os abençoe rica e abundantemente. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto. Que o Senhor tenha misericórdia de vós e vos dê a paz. Que Deus vos use e que a vossa vida redunde em glória ao nome de Jesus. Forte abraço, queridos, e um beijo no coração. Fiquem com Deus.